Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Fala Gastro. Hoje nós vamos falar sobre um tema que parece uma queixa simples, a constipação intestinal, mas é um grande desafio no dia a dia, tanto dos gastroenterologistas quanto dos proctologistas. E fica a dúvida, né? Será que a gente só passa fibra e laxativo para esses pacientes e está tudo bem? Quando que eu realmente vou precisar de solicitar uma manometria no retal e que ela vai fazer diferença? Quando que eu tenho que investigar melhor as doenças do assoalho pélvico? Fica a dúvida, né? Eu sou Ana Paula e, como sempre, estou com. Doutora Daniela Carvalho, e hoje nós vamos discutir a constipação intestinal sob a luz do Roma 5, né, que foi recém-publicado agora em 2026. E mais uma vez, o nosso episódio é patrocinado pela Associação de Gastrologia de Brasília, a AGB, que está aí compromissada com a educação médica continuada, estimulando aí a gente a crescer esse podcast, a levar medicina de qualidade a todos os locais do país. E, mais uma vez, a gente se pergunta, né? Como é que a gente vai falar sobre constipação intestinal? O que é importante na constipação intestinal? Tudo é importante na constipação, desde o diagnóstico, a investigação desse paciente, o tratamento e, principalmente, a interface entre o gastroenterologista e o proctologista. E hoje, para conversar exatamente, né, nessa interface de gastroenterologia e proctologia, nós temos duas convidadas muito especiais, doutora Luciana Nonino, gastroenterologista, e doutora Maria Bianca Corte, proctologista. Meninas, por favor, se apresentem melhor para os nossos ouvintes. Boa noite, eu sou a doutora Maria Bianca Corte, sou médica coloproctologista, coordenadora da proctologia do Hospital Santa Lúcia Sul, onde eu trabalho, opero, atendo meus pacientes. Boa noite, eu sou Luciana Nonino, médica gastroenterologista clínica. Trabalho no Hospital Santa Helena, na Clínica Gastroscope, e no Hospital Brasília, na Clínica GEDAB. Bom, doutora Luciana, então vamos começar. O que é a constipação intestinal, segundo os guidelines, né? Roma 5, AGA? Vamos lá. A constipação intestinal mudou a definição de simplesmente diminuição de frequência para um conjunto de coisas que devemos avaliar, como característica das fezes, o esforço para evacuação. Então, ficou muito mais completa a avaliação clínica com relação à evacuação. Muito bom. Bom, e eu quero perguntar para a Lu. Lu, por que o Roma 5 trocou constipação funcional por constipação intestinal crônica? O que mudou, na verdade? A intenção é desvincular a palavra funcional, porque ela é muito vinculada a problemas psicológicos. E a constipação crônica, na maioria das vezes, não é psicológica, Tá. né? A gente deve, na anamnese, investigar vários fatores. Certo. Faz toda a diferença, né? Uma boa investigação. Então, quais os critérios, Bianca, diagnósticos que a gente precisa para diagnosticar uma constipação crônica no Roma 5? Então, o Roma 5 estabelece algumas alterações que nós devemos investigar. E quando o paciente tem ao menos 2 desses critérios, que eu vou, né, listar aqui, nós consideramos que ele é um paciente com suspeita a ser investigada de constipação crônica. Então, nós consideramos essas alterações presentes pelo menos há 6 meses e principalmente nos últimos 3 meses. Ao menos 2 das seguintes alterações. Menos de 3 evacuações espontâneas por semana. Fezes tipo Bristol 1 ou 2. Esforço evacuatório. Sensação de esvaziamento incompleto. Necessidade de realização de manobras evacuatórias. Esqueci o último. Sensação de bloqueio no retal. Sensação de bloqueio evacuatório, exatamente. Sensação de bloqueio. É que quando a gente pensa na necessidade da manobra para auxiliar a evacuação, para mim é sempre tá sempre junto com a sensação de bloqueio evacuatório, que é o que faz o paciente realizar a manobra, né? Sim. Seria isso. Certo. Está aqui uma para ajudar a outra, uma complementa a outra. É assim mesmo, gente. Bate-papo. Lu, e você falou que para desvincular essa questão da constipação funcional da constipação intestinal crônica. E aí, como é que eu diferencio a constipação crônica, né? Como o Roma está pedindo para a gente nomear agora, da síndrome do intestino irritável com constipação intestinal? Como é que diferencia uma coisa da outra? Ficou bem claro.
A queixa do paciente constipado hoje é a frequência da evacuação, ou a consistência das fezes, ou o esforço. Do paciente com a síndrome do intestino irritável, a principal queixa dele é a dor ou desconforto abdominal, associada à constipação, mas a queixa principal é a dor ou o desconforto. Certo. E assim, pensando na parte da história clínica, né? Porque a gente vai ter que investigar para saber, tem dor, ou é só ou tem desconforto, ou é só uma constipação. O que não pode faltar na história clínica desse paciente com constipação? Então, é muito importante que a gente não esgote o assunto só em ouvir o paciente dizer que ele evacua pouco ou que ele não consegue evacuar. Enfim, é importante diferenciar se ele realmente tem dificuldade evacuatória, ou ele tem somente uma baixa frequência evacuatória. Porque o fenótipo dessa constipação diz muito para a gente sobre como nós vamos seguir esse paciente, iniciar toda a abordagem, tanto propedêutica quanto terapêutica. Porque esse paciente de início, ele vai sair do consultório com a solicitação de alguns exames complementares, mas também com alguma terapêutica ali, Sim. certo? Então, a boa caracterização dessa queixa, ela é fundamental para que a gente inicie a condução do caso de forma mais assertiva. Então, é o que nós dizemos que... eu sempre coloco que a gente precisa saber para que caminho começar a caminhar. Então, às vezes existem pontos da história clínica que já nos sinaliza muito bem para onde caminhar, né? Se tem predominância desses sintomas, como nós citamos aqui, de bloqueio evacuatório, de esforço excessivo, às vezes já sinaliza mesmo para uma constipação disquésica, uma evacuação obstruída, e aí isso vai diferenciar como que a gente vai iniciar a investigação desses pacientes. Então, é muito importante a gente destrinchar esses sintomas, né? Caracterizando muito bem o que é que predomina naquele paciente. Eu queria fazer uma complementação. Que hoje em dia, com o uso das nossas várias medicações, que a gente não esqueça de perguntar uso de drogas, uso de canetinhas emagrecedoras, uso de cálcio na reposição aí da menopausa, que são coisas que impactam muito no hábito intestinal. Com certeza. E como Perfeito. prendem o intestino, né? Exatamente. Quem já usou aí análogo GLP-1, pelo menos eu acho assim, 80% vai evoluir com constipação intestinal, 20% vai ter diarreia, mas 80% vai evoluir com Eu acho que constipação foi intestinal. excelente essa colocação, porque aqui eu acabei restringindo um pouco a caracterização do sintoma, mas fatores etiológicos, como medicamentosos, por exemplo, fundamental que a gente esclareça e defina isso, né? Assim como na diarreia, né? Que a gente pergunta muito dos Também. medicamentos, né? Que Exato. estão sendo usados na constipação também é importante. Perfeito. E aí, eu queria trazer para essa interface aí da proctologia, né? Porque a gente, como gastrologista, a gente atende, mas às vezes a gente deixa de fazer o toque retal. E eu queria saber, Bianca, qual a importância do toque retal para a avaliação da constipação intestinal? Então, o paciente que é constipado, muitas vezes ele não é tão receptivo a ser examinado, fazer exame proctológico. E talvez isso seja também uma barreira que o clínico enfrenta, mas também o procto, tá? Alguns proctologistas. Mas veja, a gente às vezes pode estar abrindo mão de uma ferramenta muito importante. O exame, eu não diria só o toque retal, mas o exame proctológico como um todo. Porque o exame proctológico, desde a inspeção estática e dinâmica, ele já começa a nos sinalizar sobre a existência de doenças, de distúrbios anatômicos e de dissinergias que podem coexistir, às vezes até num paciente que tem suspeita de constipação de trânsito lento. Então, é fundamental. Tanto como eu falei, a inspeção estática e dinâmica, o toque retal e a anoscopia nos dão muitas informações. Muitas vezes, um paciente que tem pouco sintoma, ou pelo menos relata pouco sintomas de bloqueio evacuatório, apresenta evidência numa anoscopia, por exemplo, de intussuscepção, de prolapso mucoso, e isso é bastante relevante no quadro desses pacientes, né? Então, é fundamental. Então, assim, para a gente que é clínico, toque retal é fundamental. É fundamental, porque... Na primeira consulta também? Sim, mas eu diria que vocês devem insistir em realizar o exame físico, principalmente se o paciente tem queixas que sinalizam para distúrbio evacuatório. É um paciente que está pouco caracterizado, eu ainda acho como proctologista que merece, mas eu entendo que às vezes o próprio paciente é um pouco resistente. Então,
Ok, mas pode ser que isso seja realizado em um outro momento também, né? Mas as retocélies, por exemplo, especialmente naquela população de mulheres menopausadas, porque a mulher menopausada ou na perimenopausa, ela tem muito frequentemente queixas de mudança do ritmo intestinal, que a gente inicialmente atribui a essa mudança hormonal, mas também é uma fase em que as alterações anatômicas que ela possivelmente possa ter, retocele, prolapso de órgãos pélvicos em geral, né, distopias genitais, por exemplo, e esse acaba sendo um viés da minha área de atuação, né? É um olhar enviesado que eu tenho, mas eu sou um pouco mais intencional em identificar essas alterações, mas é o momento em que esses distúrbios passam a ser mais sintomáticos, e aí a gente às vezes confunde com a mudança hormonal trazendo mudança de ritmo intestinal, enfim, e aí se a gente não examina e não investigar essas queixas, essas possibilidades, essas queixas não, essas alterações anatômicas, às vezes a gente pode deixar passar batido ali um distúrbio que às vezes é até o centro do Do problema, né? problema. Bom, e doutora Luciana, todo paciente constipado merece uma colonoscopia, exames laboratoriais ou um exame de imagem? Com certeza não. Acho que a gente deve fazer aqui, volto a frisar, né, uma boa anamnese, afastando aí várias coisas, revendo a postura, ingesta hídrica, atividade física. Acho que devemos ficar muito atentos aos sinais de alerta, a idade é muito importante. Então, assim, o básico, com um hemograma, um ferro para investigar uma anemia, um TSH com T4, no máximo aí um cálcio para a gente ver como ele está. É, afastar outras doenças e sinais de alerta. Baseado nisso, acho que uma colonoscopia, ela agrega, com certeza, se a gente tem anemia, mas ela entra obrigatoriamente nos pacientes com indicações de rastreio, com história familiar de câncer na família ou de doença inflamatória intestinal, paciente muito assintomático. Então, acho que o exame deve ser o ponto-chave aqui volta a ser a anamnese para que essa decisão seja tomada. Muito bom. Legal. Bom, e aí eu tenho uma dúvida que vai ser para Bianca. Muitos pacientes têm trânsito lento, né? E a gente tem mecanismos para investigar esse trânsito lento. Mas como é que eu diferencio, né, o trânsito lento de distúrbio de defecação? Então, eu começo tentando. Nós devemos começar, né? Essa já é a minha prática mesmo, assim. O paciente, às vezes, a forma como ele relata a queixa dele nos leva a pensar uma coisa e muitas vezes é outra, né? Investigar se o que o paciente tem realmente é um desejo evacuatório tardio, ele tem baixa frequência de desejo evacuatório, por exemplo, já sinaliza para uma possibilidade de trânsito lento. Porque o paciente que diz, olha, eu evacuo 2 vezes por semana. Ok, você fica com essa informação, mas se você pergunta, tá, mas você tem desejo evacuatório mais do que 2 vezes por semana? Sim. O paciente fala assim, eu tenho, quase todos os dias eu tenho desejo, mas nem sempre eu consigo. Eu fico horas no banheiro tentando evacuar e não consigo. Então, esse é um paciente que a gente não pensa inicialmente em trânsito lento, a gente pensa em distúrbio evacuatório. Mas quando a gente parte para a investigação, né, tentando ali pela história clínica, então pensar nessa como uma principal causa, um exame bastante útil é a gente pesquisar o tempo de trânsito colônico de 2 principais formas. O tempo de trânsito colônico com o radiomarcador, que é o SITS-MARCS, que o paciente deglute as cápsulas com os marcadores e faz o raio-x no primeiro dia e no 5º dia, para avaliar a expulsão desses marcadores, ou a cintilografia com galho para avaliação de tempo de trânsito colônico, que é a ferramenta que eu geralmente prefiro, tanto porque o paciente consegue realizar pelo convênio, né, tem cobertura pelo convênio, como também porque ele me dá outras informações, ele me mostra o tempo de trânsito orossecal também, porque ele é feito de forma mais continuada do que no raio-x. No raio-x, quando você faz o tempo de trânsito colônico com os marcadores, você não tem essa avaliação tão contínua. Eles simplesmente avaliam no último dia quantos marcadores foram expulsos e como isso se comportou durante
o período, não. Então, eu acho que falta informação um pouquinho, né? Então, eu acho superior a cintilografia por causa disso. Bom, eu não sei se isso é uma pergunta que vai ainda vir, mas assim, geralmente, o tempo de trânsito colônico nunca é um exame que eu solicito isoladamente. Eu sempre, quando vou investigar, e aí a resposta da Luciana quanto à colonoscopia é exatamente essa nossa visão também, que não é uma ferramenta útil para a investigação da etiologia da constipação. Ela exclui outras doenças, ela pode até trazer informações sobre dólico cólon, mas não é, você não vai pedir para isso, né? Então, a própria cintilografia pode já mostrar um cólon redundante, né? Mas geralmente, pelo menos a cintilografia com manometria no retal, né? E acho que a gente ainda vai falar sobre a manometria. Então, assim, para mim que sou clínica, o paciente chegou constipado. Eu não tenho obrigação de ir na anamnese, eu posso até suspeitar de uma alteração de motilidade colônica, de um trânsito colônico lento, ou suspeitar de uma alteração de evacuatória. Uhum. Mas eu tenho que pedir esses exames para poder firmar. Só pela anamnese é muito difícil fazer esse diagnóstico. Sim, mas nós temos a prática de iniciar uma abordagem terapêutica, e acho que a Luciana ainda vai falar sobre esses passos ali, né? Mas em algum momento deve-se fazer uma investigação com exames complementares para caracterizar bem esse paciente, mesmo que essa doença, mesmo que a propedêutica não vá, a terapia, né, medicamentosa, enfim, ou às vezes só melhora de hábitos de vida e de estilo de vida, as orientações higiênico-dietéticas e tudo mais. Talvez isso possa até trazer uma compensação da constipação, mas é importante que a gente saiba exatamente com que doença nós estamos lidando. Sim. Então, em algum momento, é importante a gente investigar. E é exatamente isso que eu quero saber agora. Quando que a gente vai solicitar, então, uma manometria no retal para os nossos pacientes, a avaliação do trânsito colônico e também a questão da defecografia ou a defecorressonância, né? Tá. Então, essa pergunta, se vocês não me pedirem para parar, Excelente. eu vou falar o resto da noite, porque, na verdade, ela nos dá... É onde brilha os olhos. Porque ela vai nos dar várias respostas, esse momento de investigação dos pacientes, né? Então, começando com a manometria, ela me traz, se é um paciente que tem muita sintomatologia que aponta para essas hipóteses ali de distúrbio evacuatório, e que a maioria dos pacientes, assim, vamos colocar aí, a maioria dos pacientes que tem uma etiologia ali a ser identificada, vai ter em algum momento algum grau de distúrbio evacuatório, nem que seja secundário, porque às vezes o paciente tem uma constipação e ela desenvolve um distúrbio evacuatório depois, na tentativa de conseguir forçar as evacuações, né? Mas a manometria, ela, no primeiro momento, se eu examino ou ao ouvir a história clínica, sinaliza para isso, é fundamental a manometria, porque ela vai me dar diversas informações, como a sensibilidade retal, desejo evacuatório mais tardio, às vezes você já consegue identificar, já é uma hipótese, você confirma ali. A própria dissinergia, que é uma das principais, um dos nossos principais desafios, porque é de abordagem não medicamentosa, né, e não cirúrgica, no meu caso, né, que é fisioterápica. Então, a dissinergia, a existência, às vezes, de distúrbios neurológicos ali que podem coexistir também. E a própria defecometria, né? Que aí vai evidenciar a presença das dissinergias. Então, a manometria, ela é um ponto de partida fundamental, né? Dificilmente o paciente com muita queixa de distúrbio evacuatório vai ter uma manometria totalmente normal, né? Seguindo em frente, a defecografia, que aí a gente aqui não solicita mais muito, não é feita em larga escala, assim, porque é um exame que não está disponível na rede privada. Na rede pública, eu nem sei se ainda, no base, eu não sei se ainda está fazendo. Mas é um exame mais trabalhoso, é um exame mais difícil de ter disponível em todos os centros, né? E aí a gente teve um tempo que a gente podia lançar mão muito da ecodefecografia, que era muito bom também, que era feito por ecografia em 3 dimensões, transretal, mas também a gente passou a ter menos disponível. Atualmente, em Brasília, nós temos vários centros que realizam a defecorressonância, né, que é a defecografia por ressonância magnética, que ela é ainda mais
principalmente para mim, que atuo como cirurgiã dos distúrbios de assoalho pélvico, ela ainda traz mais informação e mais segurança no manejo dos pacientes, porque ela avalia a pelve globalmente. Então, quando nós temos distopias genitais, a gente precisa ver a pelve como uma unidade, e aí a defeco-ressonância ela vai me mostrar distúrbios de compartimento anterior, de compartimento médio, posterior. E que muitas das vezes, principalmente as mulheres menopausadas, como eu falei, que vocês recebem no consultório, muitas das vezes essas pacientes têm defeco-ressonâncias muito alteradas, né? Nem sempre cirúrgicas, mas com muitas alterações que em algum momento pode ter oportunidade até de necessitar de tratamento cirúrgico, né? Não sei se eu respondi a pergunta toda. Tentei não falar demais para não roubar foi todo o ótimo, tempo. Foi ótimo. É. Lu, e aí, visando, né, toda essa avaliação clínica que a gente tem, qual seria a escada racional para a terapêutica da constipação intestinal? Ótima pergunta, né? A gente deve reforçar a importância da atividade física, a ingesta hídrica, rever a dieta junto com o paciente. Feito isso, a gente passa para aumenta o uso de fibra. Hoje a mais estudada é o psyllium, embora a gente tenha muita fibra no mercado, fibras solúveis de ótima qualidade, super palatáveis. Então a gente deve ressaltar a importância do uso de fibras. Passando por isso, vamos para os laxantes, principalmente os osmóticos, né? A gente gosta muito do PEG 4000. A gente não tem pronto em farmácia, tem que mandar manipular, que é uma coisa que dificulta um pouco a vida do paciente. E vamos ajustando. A partir disso daí, a gente tem, com muito mais dificuldade, as medicações procinéticas que trabalham na motilidade desse intestino, que hoje são muito mais restritivas, né? Eu acho que a gente só tem hoje no mercado a pulcaloprida. Eu acho que disponível no Brasil só essa. Que é o Resolor, né? Resolor. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Fugir um claro. pouquinho aqui do script? Claro. Porque eu queria saber se o Peglax comparado... Peglax não é PEG 4000. Não, então, Não é o eu falei... polietileno glicol. E eu falei Peglax achando que estava falando PEG 4000, mas não é isso não. Na verdade, é a diferença que você percebe, tanto se você percebe, né? Uma diferença, uma superioridade, pelo que você está falando, do PEG 4000 em relação ao Peglax, em relação a Movinglax, em relação a conforto, Sim. menos gases, Exatamente isso. É Tá. mesmo? É muito mais aceito, ele não tem sabor, né? Ele é manipulado em sachêzinho, ele pode ser usado em criancinha, Nossa. porque ele não tem sabor nenhum, você pode misturar onde você quiser. E como é que você manda manipular, Lu, assim, pra gente PEG entender? 4000, PEG 4000. adulto 15 gramas. Adulto, 15 gramas. E criança eu não E aí não trabalho vem com um criança. envelopinho Vem no prontinho. envelopinho Muito um ao legal. dia. Ele pode usar até 2. Tá. só Conforme- no máximo 2. Tá. Não costuma dar cólica, mas geralmente eu associo com outra coisa se ele precisar de mais de 2. Aí eu já entro com Movinglax, eu vou fazendo múltiplas associações. E eu tenho uma ótima experiência O com o PEG Resolor, que ser- eu ainda uso. O PEG seria uma fibra Ele ou seria é um laxante? polietileno glicol, ele é um laxante. laxante. Muito interessante, né? Porque, assim, pelo fato de ser manipulado, acho que às vezes dá um bloqueio, assim, na gente, né? De, vamos passar já o que É, porque o o que tá pronto é exato. mais da fácil, indústria, é né? mais Mas eu fácil. aviso ao Mas ele é paciente bem a melhor, dificuldade. então vale a pena, né? O paciente ter esse Muito. trabalho, O custo é esperar ótimo. ali. Então, Tem um ótimo custo interessante, e gostei. a aceitabilidade é muito boa. É macrogol. É macrogol. Tá, e aí em relação a você utilizar em substituição, porque Movinglax, às vezes, quando o paciente tem impactação fecal, às vezes é uma constipação que passou muito tempo de difícil manejo, e o paciente chega, às vezes eu inicio com uma dose bem alta Sim. e depois estabiliza, mas é possível fazer isso? Associação. Eu Ah, ainda dos dois? associo. Ah, interessante. Eu associo. Ah, Porque mandar interessante. tomar 3 envelopinhos daquele Movinglax não é muito bom, não. Não, É. com certeza. Não, e uma dúvida que eu legal. tenho, né? Muitos pacientes chegam, assim, a gente não tá ganhando nada de remédio nenhum, mas está aqui falando os nomes comerciais de todos, porque é o nosso dia a dia, né? Sim, sim. Mas assim, muitos pacientes chegam já usando laxante osmótico super forte, Exato. né? Eu tomo Almeida Prato 46 todo dia. É. E aí, assim, a minha conduta é tentar passar para um laxante osmótico mais fraco e aí diminuindo. Qual é a conduta de vocês? Até para a gente aprender, porque muitos não respondem. A gente troca para um laxante mais fraco e eles não respondem. Eu uso Aí- muita associação, Dani. Eu gosto muito de Tá. associar. Aí você associa 2.
Depende, eu uso fibra, Uhum. associo o laxante e faço. Se você não evacuar a cada 3 dias, a gente use esse laxante, que aí a gente vai conversar sobre o uso de laxantes mesmo na constipação. Use esse laxante, seu intestino vai ter que funcionar. O paciente que eu acho que ele tem mais distúrbio, eu uso um estímulo local, uso supositórios, esse tipo de coisa, e vou associando vários métodos. Gente, é aquele paciente que tem, o paciente tem o cólon todo parado, né? Tem um nome que a gente chama, Atonia atonia colônica. colônica. O que a gente faz com esse paciente? Eu não sei o que fazer. O Resolor funciona. Até uma paciente minha agora recente, eu passei para ela o Resolor de 1 miligrama e ela comprou de 2. Não sei o que aconteceu. E aí ela falou que acho que ela falou que ela já tinha passado todos os laxantes para ela, nada funcionava. Aí eu fui pro Resolor. E aí eu acho que eu passei de 1 miligrama e falei para ela que era para aumentar depois de uma semana. Aí ela dei a Já receita foi de pro 1 e de de dois. 2. Aí ela confundiu e comprou a receita de 2. Aí ela mandou uma mensagem para mim falando que deu diarreia. Eu falei, eu não acredito, enfim, funcionou. Mas Aí eles eu gostam, falei, né? baixa pra 1. Ela estava feliz. Ela Aí, tava ó. feliz. Muito raro o paciente constipado ter diarreia mesmo, É. né? Diarreia. E Só o assim, constipado, né? a gente teve muito problema, né, naqueles primeiros. Foi. Ele ainda não deve ser usado para paciente acima de 60 anos, afastar comorbidades cardiológicas e Cardiovasculares. nefrológicas. Com a primeira geração desses medicamentos, a gente teve muito problema, né? Cardiovascular, de infarto, principalmente Eu mulheres, confesso que né? usei muito e nunca tive teve problemas, nada, mas né? na Eu literatura, já não né? tenho tanta experiência, porque o meu relato é do paciente ter perda de resposta. Você não tem muito isso? O paciente fala, olha, doutora, funcionava muito bem. 2 meses depois não funcionava mais. Não, E assim, eu, como é patologista, estou começando agora a pegar alguns casos, porque eu faço muito gastro, mas assim, não tinham referenciado para mim. Agora eu estou começando a pegar alguns casos de atonia colônica e estou tendo que tratar. Mas assim, a minha experiência até agora foi essa da diarreia, uma ou duas que não responderam tão bem, mas que a gente está associando laxante e que eu estou levando. Mas é difícil, esses para mim são os piores casos. Eu não tenho muito problema, de não. Perda de resposta. mas eu tô aqui falando, opinando, mas eu tô aqui pensando que, assim, são vocês mesmos que têm que tratar. É assim, quando você está falando da atonia, da inércia colônica, é o tipo de paciente que nós não queremos operar, porque são situações de exceção, da exceção que a gente vai operar um paciente desse. E realmente é de condução clínica e vocês fazem isso muito melhor, realmente, né? Por olhar o paciente como um todo e contemplar todas as questões clínicas mesmo, e vocês manejam muito melhor as medicações, né? E assim, até porque a gente nem estava nas perguntas, mas a gente acabou extrapolando, mas isso é uma coisa mais legal do podcast, a gente acaba lembrando de coisas que na hora até não estão tão evidentes na bibliografia que a gente pega para estudar, mas que depois no dia a dia a gente pega muito. As causas mais frequentes de inércia colônica para vocês, quais são? Porque eu vou dizer quais são as minhas. Olha, Idiopática? idiopática, sim. Idiopática. Idiopática. Eu tenho visto muito em paciente pós-bariátrica desnutrida. Eu acho que talvez Eu não a tenho parte de experiência. desnutrição também, eu acho que também talvez. Eu não tenho nada de estudo, mas eu pensei nisso outro dia desse, que dessas 3 pacientes que eu tenho, 2, elas são pós-bariátricas e ao invés de elas terem diarreia pelo trânsito mais lento, né, que é o que a gente vê, pelo trânsito mais rápido, que é o que a gente vê, elas estão evoluindo com inércia colônica. Eu fiquei imaginando, pela perda de peso, Tem anemia, Dani? tem anemia, tem perda, Anemia explica um pouco, tem né? perda de massa muscular muito Lentificação. importante. Elas estão naquela fase ainda muito pós-agudo, não teve nenhum reganho de peso, elas ainda estão, acho que talvez perda proteica. Eu não estou entendendo muito bem, mas estou indo por esse lado. Interessante. Mas assim, diferente, né? A gente tem as dificuldades aí. Esse para mim é um grande desafio. Bom, e falando em laxativos, né? Tem esses laxativos estimulantes. Eles realmente viciam o intestino É a do pergunta paciente? de todo mundo, né? Não viciam. Já tem trabalhos aí de acompanhamento de longo prazo, principalmente com o Bizacodil, que é o que eles mais usam mesmo, né? Então, assim, ele pode ser associado, ele é um aliado na nossa prática. Mas faz mal o paciente ficar usando muito? A gente Assim, não deve estimular o uso isso, contínuo, né? Mas a gente
pode associá-lo ao tratamento. Mal não Entendi. faz, não dá câncer. É isso aí. Não dá câncer É o de que eles querem intestino. saber. Acho que o principal alerta é para evitar o uso abusivo. Exatamente. É. É. Mas eu acho que Eu acho a assim, gente não tem que ficar ainda... Automedicação, né? E ainda ficar batendo na tecla de assustar o paciente e falar, vai viciar seu intestino, né? É. Porque realmente não tem essa evidência. eu acho que a gente não tem que estimular o uso contínuo, a gente tem que estimular investigação mudança de de hábito de etiologia, vida, isso. investigação de etiologia, Fibra, e atividade física. física. Então, acho que tem que ter isso na cabeça, mas também vai ter aquele paciente, nossa, que nem essas pacientes que eu tô falando, que eu não vou conseguir Isso. suspender o laxante. Isso. E nessa, principalmente, a gente tem que dizer, olha, o uso crônico a longo prazo não vai causar nenhuma lesão grande, né? A gente vai fazer o acompanhamento, que a própria constipação intestinal é um fator de risco para um câncer coloretal. Sim. Né? Então, a gente vai fazer o Sim. acompanhamento. Sim, né? A Bianca já ficou assim. É porque, na verdade, assim, de forma indireta, a gente pode considerar que, assim, a constipação, o trânsito mais lento, ela aumenta, se a gente for pensar nos carcinógenos, dos fatores ambientais ali, o tempo de contato dessa mucosa com esses... Então, sim, em tese Sim. sim, mas na prática a gente Não vê tanto, né? É. Mas eu acho que assim, a gente não pode também ter medo, né? Porque esses pacientes vão precisar usar cronicamente. E se a gente for considerar que os fatores comportamentais, assim, de atividade física, uma boa alimentação, geralmente eles reúnem hábitos e cuidados com a saúde que, quando ausentes, aumenta risco para câncer de intestino também, né? Então, eu acho que tem esse viésinho aí também, talvez. Bianca, e assim, é uma pergunta que eu acho que você já meio respondeu, mas acho que vale a pena frisar melhor isso. Qual sintoma do paciente constipado deve levantar suspeita de distúrbio de evacuação, né? Explica direitinho o que é esse distúrbio de evacuação, né? E o que é dissinergia anorretal. E como é que você faz essa avaliação? Pronto, então, veja só. Quando o paciente, quando predomina nas queixas dele a sensação do bloqueio evacuatório ou algo atrapalha a evacuação, um esforço excessivo, já sinaliza para uma possível constipação disquésica e quer dizer, sintomas de constipação disquésica já sinalizam para a existência de distúrbios do mecanismo da evacuação. Então, no exame físico, eu até já, né, como eu tinha falado anteriormente, você pode ser intencional na investigação dessas alterações. Então, por exemplo, no toque retal, se você percebe uma retocele, né, numa mulher ali, você já percebe uma retocele, um descenso perineal, uma flacidez de musculatura perineal ali. Já chama bastante atenção para que aquilo possa ter algum componente no quadro dessa paciente, mesmo que ela também possa ter trânsito lento, porque a coexistência das duas coisas não é tão infrequente assim, né? E então o exame proctológico vai nos ajudar nesse sentido. Agora, sim, você me perguntou sobre a dissinergia. Então, a dissinergia a gente pode resumir como um descompasso do mecanismo evacuatório. Então, a gente tem a evacuação é um ato que depende da interface, da interação de diversas estruturas e sensibilidade retal, reflexo inibitório reto-anal, que relaxa o esfíncter interno, inicia a evacuação, mas você tem o controle voluntário ali que permite que você decida o momento de esvaziar o reto. E no momento em que a gente desenvolve essa consciência corporal dessas musculaturas, quando a gente adquire controle esfincteriano, ali já pode existir um aprendizado errado sobre o mecanismo evacuatório. Tem pessoas que não têm queixas de esvaziamento incompleto, mas não evacuam bem. Elas não sabem, mas elas não evacuam bem. Então, a dissinergia é esse descompasso entre o que contrai e o que relaxa. Então, eu tenho aumento da força de propulsão intrarretal, que é o que inicia a evacuação. E se eu não tiver relaxamento da musculatura pubo-retal e uma boa força de propulsão, eu não consigo expulsar as fezes. Eu costumo explicar para o paciente assim, se você tem... Eu aprendi essa explicação com as fisioterapeutas que tratam os pacientes. Se você tem uma pasta de dente, você tem um tubo de pasta e você tem a tampa. Se você abre essa tampa parcialmente, não completamente, o conteúdo não vai sair muito bem, mesmo que você faça uma boa força de propulsão. Esse é um tipo de dissinergia. Se na hora de você apertar o tubo da pasta, você fechar a tampa, não vai sair também, né? Se você não tem força de propulsão, mesmo que a tampa esteja fora, não vai sair aquele, né, conteúdo.
E você pode ter a associação das duas coisas, baixa força de propulsão e não relaxamento, né? Então, você tem 4 tipos de combinações ali desse descompasso e que se traduzem em sintomas um pouquinho diferentes. Às vezes, o paciente tem a sensação, parece que eu não consigo expulsar, porque parece que eu não sei fazer a força. Tem pacientes que já têm essa consciência mesmo, né? E aí, a gente vai ter a oportunidade de falar ainda aí sobre essas doenças anais, mas às vezes a existência de doenças anorretais modifica a forma como o paciente enxerga a evacuação. Ele acredita que às vezes vai piorar os sintomas que ele tem. Então, às vezes, a doença artificial, ela gera distúrbio evacuatório. Embora, na maioria das vezes, seja o contrário, né? Mas isso a gente vai falar depois, né? Não vou E aí fica uma ultrapassar. dica, né? Porque eu sempre perguntei para os meus pacientes como é que é a consistência do cocô, se o cocô é mole, se o cocô sai em bolinha, se sai um cocô formado, né? E muitos pacientes olham para minha cara e tipo assim, essa doutora é louca, Quantos detalhes, né? né? Por que que ela Tem quer saber tudo presença isso? tem presença de sangue. Postura. Tira se você não quer ver, tira foto e traz para eu ver. Entendeu? Eu não Então, tipo preciso assim, pedir, eu recebo várias fotos. Mas recebemos. hoje mesmo a paciente mostrou a foto porque tinha sangue nas fezes. Ela tirou foto para mostrar. Então, assim, é interessante porque isso pra gente é super importante. E o paciente, muitas vezes, com nojo, ele não quer olhar as fezes. Gente, olhar fezes é normal. Não tem como Precisa olhar, né? não tem como a gente avaliar a nossa saúde física, né? A nossa saúde do nosso intestino, se a gente não souber como é que a gente está evacuando. Então, fica a dica aí para quem estiver assistindo. É importante saber como as suas fezes estão, como você evacua, né? O tipo de fezes, que é a escala de Bristol que a gente está conversando aqui, que para a gente, gastroenterologista, proctologista, é imprescindível na avaliação clínica. Isso mesmo. Com certeza. Bom, e falando aí sobre a fisioterapia, né, Bianca, você reforçou sobre isso, da importância delas. Eu queria entender, doutora Luciana, como que funciona, qual o papel da reabilitação pélvica, perineal, para esses pacientes com constipação? Sem dúvida é o tratamento fundamental, porque a dissinergia é uma incoordenação muscular dessa região. E Isso essa é. ideia que a doutora Bianca falou da pasta é brilhante, né? Eu achei muito legal, né, esse exemplo É para bem defecação elucida, dissinérgica, né? pedagógico, sei lá, É, para o paciente. pedagógico. Eu acho que a gente deve estimular, encaminhar para fisioterapia pélvica, né? O biofeedback, já tem vários outros estímulos ali, até estímulos neuronais, né, que o pessoal faz. Mas é fundamental na dissinergia, o tratamento é basicamente fisioterápico. E Uau. só complementando, porque como cirurgiã, eu recebo muitos pacientes, assim, no fim da linha, já esgotados ali de terem lutado com isso há muito tempo, e querem que a gente resolva e querem que, às vezes, será que não tem que operar? Por exemplo, uma paciente com retocele, e às vezes está bem caracterizado que a retocele não é a causa do problema, e eu sei que eu vou operar, ela não vai melhorar. E eu falo, olha, diferente do que você conhece sobre fisioterapia, porque muitas pacientes são resistentes a fazerem fisioterapia, né? Não sei se alguém que já fez reabilitação de qualquer natureza, é cansativo, né? E não Um tem trabalho de formiguinha previsão ali, de né, alta. repetindo um pouquinho, né? Isso. E às vezes, quem tem sinergia, às É. vezes vai ter recaídas ali, né, ao longo da vida, e é cansativo mesmo. Só que o que eu costumo dizer é assim, olha, o que a fisioterapia faz por esse problema da dissinergia, cirurgia nenhuma faz, medicamento nenhum faz, né? Então, não existe a opção ou faz físio ou opera, como na ortopedia, né? Na ortopedia, às vezes, é isso. Olha, se você reabilitar, você não vai precisar operar. E uma coisa substitui a outra. E eu falo, não. Às vezes, no assoalho pélvico, não. A fisioterapia é uma etapa a ser cumprida para que depois eu faça a minha cirurgia. E, enfim, às vezes a gente vai conseguir, às vezes, melhorar a resposta dessa paciente à fisioterapia com alguma medicação, mas essa não é esse não é o tratamento definitivo dela, né? Então, às vezes, como a Luciana falou, né? A gente gosta muito de psílio, eu também gosto muito, é sempre um ponto. É o que está estabelecido também, mas na prática é o que a gente vê que tem muito boa resposta. Mas às vezes ele é um braço a mais, além da físio. E aí, um terceiro momento, a gente tem, às vezes, a oportunidade de uma cirurgia. Mas o pior cenário é quando a paciente tem alguma resistência à fisioterapia ou
por causa do distúrbio anatômico, às vezes ela tem uma limitação de resposta na físio, e aí a físio diz, Bianca, você precisa operar para que eu termine a físio. E aí a paciente faz a cirurgia cheia de expectativa de que ela vai ficar excelente, 100%, e ela não melhora totalmente, porque na verdade a físio precisa continuar ali. Então, só para dizer que a fisioterapia, o que a físio faz, eu não consigo fazer operando, e nem as medicações conseguem resolver também, né? É. Que bom que a gente tem a físio. Elas fazem Para milagre às ajudar, vezes. faz milagre. É. Bom, e eu queria fazer uma pergunta para a Bianca. A gente sabe que é muito comum, né, estar associado à constipação às doenças anorretais. Então, qual a relação da constipação com as hemorroidas, as fissuras e as dermatites? E por que tratar só a lesão renal não Retal. resolve o Retal. problema? A lesão renal. Retal. A lesão lesão orficial. renal não então, resolve Renal, é. oh, meu Deus, A essa lesão menopausa. orificial. A lesão anorficial, não é nem retal, é anorficial. A Então. lesão anorficial não vai resolver o problema. Não, e assim, olha, como eu falei aqui, eu tenho um olhar enviesado mesmo. Então, a paciente com doença orificial que chega no meu consultório, se eu não investigar muito bem como é que ela evacua, se ela é constipada, ou se ela já foi constipada, como está isso agora, eu não vou adiante pensando em, mesmo que ela já chegue pronta para operar. Olha, eu vim porque eu quero operar a minha hemorroida. Não, peraí, vamos entender como é. Porque a gente vai ter duas situações. Ou um pós-operatório muito ruim, caso essa paciente seja, realmente tenha um distúrbio que não foi tratado, não foi identificado. Ela vai ter um pós-operatório pode ter um pós-operatório muito ruim. E ela pode ter recaída da doença, ela pode ter recidiva de doenças orificiais. Mas a correlação. Então, é muito comum a existência de doenças orificiais como uma consequência de uma evacuação traumática ou de longo período sentado ali no vaso. Tem pacientes que ficam 30 minutos, 1 hora para evacuar, né? E aí, as doenças, como a hemorroida, por exemplo, que é uma doença vascular, que está associada ao aprisionamento sanguíneo ali na pelve, e aí a posição sentada no vaso é um obstáculo a esse retorno sanguíneo, né? Então, a gente tem a doença hemorroidária, os plicomas, que são sequelas ali de processos inflamatórios, né? E que se acompanham, as hemorroidas se acompanham de muitos plicomas. A fissura por evacuação traumática também, então, o trauma da evacuação acaba causando essas lacerações de mucosa ali, da região do anoderma ali, e que às vezes são de dificílimo tratamento, porque aí o paciente desenvolve hipertonia esfincteriana, aí às vezes ele desenvolve um distúrbio evacuatório a partir daquela dor, ele tem uma hesitação para evacuar por causa da dor, ou por causa de um prolapso hemorroidário, por exemplo. Aí ele tem baixa força de propulsão retal por causa disso. Então, tem muita correlação, né? É raro você ter eu tenho uma paciente com doença hemorroidária que nunca foi constipada. Claro que eu tenho algumas, mas assim, proporcionalmente é muito raro, né? Então, as doenças anorretais ali, orificiais, elas são realmente assim um desdobramento de uma constipação crônica. E os distúrbios do assoalho pélvico, que como eu falei que o meu olho brilha, porque é o meu dia a dia, né? Mas geralmente também tem um desdobramento de uma paciente ali com constipação de longa data. E uma terceira coisa que eu gosto de também ressaltar é a incontinência. Porque a evacuação traumática, às vezes a gente tem pacientes incontinentes ali por volta dos 50, 60 anos, em que você investiga história obstétrica nenhuma, nunca engravidaram, nunca tiveram partos vaginais, ou nunca tiveram cirurgias anorretais, nunca tiveram lesão, não tem doenças neurológicas nenhuma, mas são incontinentes. E aí, quando você vai ver, ela teve uma história longuíssima de evacuações traumáticas. A gente tem estiramento do nervo pudendo durante o parto, pode ter durante o parto vaginal, e uma evacuação traumática é como se você estivesse vivendo aquela situação da expulsão ali de um bebê a vida inteira, né? Então, você tem esgarçamento de estruturas de sustentação da pelve como um todo e também estiramento de nervo pudendo, e você pode desenvolver incontinência, que é uma coisa que a gente não fala tanto, né? Mas na constipação pode existir. E como a paciente é constipada, às vezes ela nem tem sintomatologia assim tão Tão evidente. porque ela não tem perda fecal, mas às vezes tem perda para gases.
E aí, quando a gente vai investigar, quando pede a manometria, por exemplo, aí a gente vê que tem uma hipotonia esfincteriana também, né? Não, e a gente apanha bastante, né, com esses pacientes que chegam lá com as doenças anorficiais, porque são pacientes que estão com queixa franca e muitas vezes a evacuação é dolorosa, machuca mais, o paciente fica Sangram. mais constipado, eles sangram. E os pacientes, não tem como a gente gastro lidar com isso sem a ajuda do prócto. Não. Por isso é que essa interface gastro e prócto é tão importante cada sim, vez mais. com certeza. Porque aí daí vem aquela hesitação para evacuar, evacuação incompleta, É, aí distende o abdômen. às vezes o paciente nem tem tanta sinergia, mas vai começar a fazer. Desenvolve, exato, exatamente. Bom, e para encerrar, a gente vai fazer um ping-pong de mito ou verdade. Vamos lá, Luciana. Quem tem constipação precisa beber mais água? Verdade. Evacuar todos os dias exclui constipação, Bianca? Verdade. Não. Peraí, Evacuar evacuar Quem todos evacua os dias? todos os dias não tem constipação? É mito ou mito? Mito. Mito, né? Eu Luciana, entendi errado. Eu entendi errado. bugou. Laxante estimula e vicia, no caso, o intestino? Estimula, mas não vicia. Todo paciente constipado deve fazer colonoscopia? Não. Paciente com dissinergia pode ter frequência evacuatória normal? Pode. Biofeedback pode ser mais importante que trocar de laxante em determinados pacientes? Sim, verdade. Ah, muito certeza. bom, gente. Ai, foi ótimo. Que bom. Bom, então é isso, a gente está encerrando, né? Acho que, mais uma vez, né, a gente só pode agradecer a presença de vocês que abrilhantaram nossa conversa de hoje, né? Eu acho que talvez a principal mensagem desse podcast seja que constipação não é sinônimo de evacuar pouco, né? É. Constipação tem muita coisa para a gente avaliar. Tem que avaliar desde motilidade colônica, né? Até a consistência das fezes, o tipo de fezes, até o esforço evacuatório desse paciente, para você suspeitar ou não de uma sinergia, o que está acontecendo. Então, é todos os mecanismos que a gente vai ter que avaliar para essa evacuação acontecer e lembrar que pode estar acontecendo a alteração de um desses mecanismos ou mesmo de mais de um desses mecanismos. E que muitas vezes vai ter que ser um tratamento meio que multidisciplinar, da gastro, da prócto, da físio, da nutrição. Não é tão simples assim, né? Exatamente. Verdade. E é isso, gente. A gente quer agradecer muito a presença de vocês, por terem compartilhado o conhecimento conosco, terem abrilhantado, né, o nosso podcast com esse bate-papo tão agradável. E, mais uma vez, a gente quer agradecer a parceria da AGB, Associação de Gastroenterologia de Brasília, que acredita no potencial desse podcast como uma ferramenta de educação médica continuada, que apoia também o compartilhamento, né, de conteúdos para os seus médicos, e não somente para os médicos de Brasília, né, nós temos tido um alcance a nível nacional, então nós somos muito gratos por essa parceria. E se você ainda conhece algum médico, algum colega, algum estudante de medicina que ainda pensa em constipação e só pensa em laxativo e fibra e aumentar a água, não está pensando em outras coisas, em investigar, manda esse episódio para eles. E siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no YouTube, no Spotify, para não perder nenhum episódio novo. Um abraço e até breve. É isso aí, pessoal. Beijo enorme. Até breve.